Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então a ideia agora é trabalharmos o conceito de hidrólise salina, certo? Antes de falarmos ou de exemplificarmos a hidrólise salina, vamos aqui para a palavra hidrólise. Vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa palavra. Então tá lá, ó. Hidro me dá a ideia de água. Lise me dá a ideia de quebra. Essa palavra ela é bem complicadinha, tá? Porque ela é muito utilizada em diferentes contextos, então ela pode possuir muitos significados diferentes, tá? Então ela pode significar quebra da água, quebra com a água, reagindo com a água, depende muito do contexto em que essa palavra é utilizada, né? Daqui a pouco a gente vai ver exatamente, de maneira cirúrgica, como é que essa palavra, o que ela significa dentro do contexto de hidrólise salina, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existem muitos tipos de hidrólise, né? Quando a gente pega a palavra hidrólise, você tem hidrólise alcalina, hidrólise ácida, você tem hidrólise enzimática, não é isso? E você tem a hidrólise salina, né? Então a gente vai trabalhar aqui, ó. A gente vai trabalhar com hidrólise salina, tá? Então esse é o tema aqui agora da aula, hidrólise salina, né? E a palavra hidrólise tem a ver com a quebra da água. Então vamos tentar entender o significado da palavra, né, do conceito hidrólise salina aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Por meio de exemplos, ok? Então tá lá, exemplo 1. Vamos pegar um determinado sal, NaCN, cianeto de sódio, ok? Então vamos tentar entender esse sal, como é que ele hidrolisa, né? Como é que ocorre a hidrólise salina desse sal em água, para tentar justificar o pH do meio, né? Para tentar justificar como é que esse sal altera o pH do meio sem ter H+ em sua estrutura e sem ter hidroxilas em sua estrutura. Essa é a ideia. Então, por que esse sal altera o pH do meio? Porque ele hidrolisa, né? Por causa da hidrólise salina. Então, eu consigo justificar isso teoricamente. E não simplesmente por meio de uma bitolinha do tio eu consigo justificar, porque aquela bitola não justifica nada, né? Então, antes de fazermos aqui a descrição do fenômeno da hidrólise, vamos classificar segundo a bitolinha do tio. A bitolinha funciona super bem, mas ela é uma explicação rasa da realidade, né? Então tá aqui, ó, o sódio vem de base forte. O íon cianeto veio do ácido cianídrico, né? Do HCN. Ácido que tem carbono é fraco. Então, ácido fraco. Portanto, né, batendo o olho nessa estrutura, sem pensar, né, eu consigo classificar que quando eu jogar esse sal em água, ele vai ter um comportamento básico. Olha lá. Então, olha aqui, ó. Perceba que a bitolinha funciona, ó. Vamos dar foco aqui nessa bitolinha, ó. Guarda essa informação, ó. Batendo o olho na estrutura desse sal e usando a bitolinha do tio, eu sei que quando eu jogar ele em água, ele vai ter um comportamento básico.
Percebe? Ó, isso é muito útil para o cotidiano. Eu sei que eu vou jogar esse sal, ele é básico, né? Se eu preciso de uma experiência com pH alcalino, ele pode ser útil de alguma maneira, ok? Então vamos lá. Agora vamos aprender a justificar teoricamente o porquê que esse sal altera o pH do meio, sem ter H+, e nem hidroxila na sua estrutura. Muito bem, NaCN, ok? Quando eu jogo uma porção desse sal em água líquida, o que vai ocorrer, ó? Ah lá, então vem com o tio, ó. Peguei um copinho de água, ela tem pH 7. Aí eu peguei uma colherinha aqui com NaCN. Jogo essa porçãozinha de NaCl aqui e mexo. Por que que o pH dela fica maior do que 7? Depois que eu jogo o cianeto de sódio aqui e mexo, né? Por causa da hidrólise. Então vamos a ela? Olha lá, o NaCl, quando eu misturo ele em água, do jeito que o tio fez aqui agora, num primeiro momento vai ocorrer a dissociação do sal. Então eu vou formar Na+, aquoso, e o íon cianeto menos aquoso. Ok? Muito bem. Essa é a primeira etapa, então, da reação. É a dissociação do sal. E aí, olha só, esse íon aqui é forte. Veio de base forte. Portanto, não hidrolisa. Ou hidrolisa de forma insignificante, tá? Esse aqui, ó, veio de, um ânion, né? Que veio de ácido fraco. Portanto, né? Portanto, ele vai sofrer hidrólise. Ele hidrolisa. Professor, por que que o íon fraco hidrolisa e o íon forte não hidrolisa? Isso eu vou provar depois. Tem como provar isso, inclusive quantitativamente, por meio de números, tá? O que a gente tem que saber aqui agora, no primeiro momento, é que quando eu jogo um sal em água, num primeiro momento ocorre a dissociação, certo? E aí, quando após a dissociação, o íon fraco sempre vai hidrolisar. O forte nunca hidrolisa, ou hidrolisa de forma insignificante, né? Então, como é insignificante aqui, a gente diz que não hidrolisa, tá? Então, esse camarada aqui, ó, ele vai hidrolisar. Então, vai ocorrer uma segunda etapa na minha reação. Vamos lá? Vamos descrever essa etapa? Olha lá. Olha lá. Então, íon cianeto, ele vai hidrolisar. Como é que ocorre a hidrólise? Então, a hidrólise, nesse caso, vai ser uma reação com a água, né? Então, aí, para facilitar a nossa vida, né, eu vou escrever a água de uma maneira interessante para enxergar o fenômeno. Eu vou escrever H2O assim, né? HOH. Fica mais fácil de enxergar a hidrólise. Então, o íon cianeto, olha lá, o íon cianeto, ele vai hidrolisar. E como é que ocorre essa hidrólise? Ele vai quebrar a água e vai reagir com uma parte dela, né? Então, como aqui eu tenho o íon H+, e íon hidroxila, e esse íon ele é negativo, você acha que ele vai reagir com qual parte da água? Com a parte positiva ou com a parte negativa? Com a parte positiva. Então, ele vai formar HCN e vai liberar alá, 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 alá. Ele vai liberar hidroxila. Ó que legal. Não é? Olha,
Então agora o tio está explicando para você por que o NaCN tem um comportamento básico. Olha só o que acontece. O NaCN, que é um sal, quando eu jogo ele em água, num primeiro momento ele se dissocia, né? Após a dissociação, o íon fraco, num segundo momento, numa segunda etapa reacional, vai hidrolisar, vai quebrar a água e vai reagir com a parte positiva dela, nesse caso, porque o íon é negativo, né? Então ele vai reagir com H+, formando HCN e liberando hidroxila, né? Quando eu aumento a quantidade de hidroxila, né, eu estou tornando o meu meio mais básico, né? Pronto, agora eu estou justificando teoricamente o porquê que o meu pH é alterado, mesmo eu não conseguindo, mesmo eu não tendo hidroxila na estrutura. Então, o NaCN, ele é um sal alcalino, um sal básico, mesmo não tendo hidroxila na sua estrutura, né? O que acontece? Ele acaba tendo um comportamento alcalino porque ele hidrolisa, ou seja, ele quebra a água, reage com a parte positiva da água, que é o H+, liberando a parte negativa da água, que é o OH-, né? E quando eu aumento a concentração de OH-, eu torno o meio mais básico, né? Ai, professor, mas o CN-, quando hidrolisa com a água, ele forma o ácido cianídrico, né? Então, esse ácido cianídrico, pessoal, ele é um ácido muito fraquinho, que tende a ficar no estado molecular. Então, esse ácido, ele tem uma grande tendência, uma forte tendência em ficar em estado molecular. Ele não tem força para liberar H+. Ele não libera H+, nesse caso, ou libera de uma forma muito insignificante em relação à quantidade de hidroxila gerada, né? Então, o comportamento alcalino desse sal se justifica dessa forma, por conta da hidrólise salina. Tá claro isso, pessoal? Ficou faltando provar, obviamente, do porquê que sempre os íons fracos que hidrolisam e os íons fortes não hidrolisam. Isso eu vou provar depois. Por enquanto, vamos fazer um argumento, vamos montar um argumento raso a respeito da hidrólise salina. Ok? Muito bem, então vimos a hidrólise pelo exemplo 1, vamos para o exemplo 2. Alá! Exemplo 2. Então vamos pegar aqui um sal qualquer, tipo NH4Cl, cloreto de amônio. Vamos fazer a bitolinha do tio? Olha lá, vamos prever por meio da bitolinha. A bitolinha funciona, gente, ela é útil. Olha lá, NH4 veio de base fraca e o Cl veio do HCl, né? Ácido forte. Portanto, só olhando para essa estrutura, eu consigo prever que esse sal vai ter um comportamento ácido. Pronto. Ó, observa essa palavrinha aqui, ó. Só com a bitola eu consigo prever. Agora vamos justificar teoricamente. Ó, perceba que é um outro nível de explicação. Olha lá. O NH4Cl, quando eu jogo ele em água, ai que lindo, pro. Olha lá, ó, pega uma colherinha desse sal aqui, ó, um montinho do sal. Pego um copo de água pura, tá? Pego essa colherinha e jogo essa quantidade de sal, cloreto de amônio. A água pura tinha pH igual a 7. Quando eu jogo esse sal em água, né? E dissolvo, né? Mexo, eu percebo que o meu pH vai ficar menor do que 7. Ele vai ficar ácido. Por que que isso ocorre? Né?
Por que que isso ocorre? Por causa da hidrólise salina. Então, o cloreto de amônio, num primeiro momento, vai se dissociar, formar NH4+, ICl-. No processo de dissociação, numa segunda etapa, o íon fraco vai hidrolisar. Esse aqui, ó, é o íon forte. Não hidrolisa de maneira significativa. Esse íon aqui é um íon fraco. Portanto, vai hidrolisar numa segunda etapa reacional. Então, o NH4+ vai reagir com a água, vai hidrolisar com a água, né? Então, eu vou escrever a água assim, ó, HOH. Como é que ocorre a tal da hidrólise? A água é formada pela parte positiva e a parte negativa, né? Olha, esse íon que vai hidrolisar com a água, ele é positivo. Aqui, ó. Portanto, ele vai reagir com a parte negativa da água. Olha lá, formando NH4OH mais íons H+, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o que está ocorrendo, ó. Tá vendo a formação de íons H+, ó. Ok? Então, NH4 está reagindo com a hidroxila, né? Tá quebrando a água, tá reagindo com a água, formando o hidróxido de amônio, que tende a ficar no estado molecular e liberando íons H+, certo? Portanto, tornando o pH mais ácido. Tá claro isso, gente? Olha, eu vou dar 4 exemplos para mostrar as 4 situações que nós temos, ó. Então, aqui, ó, veio base forte, ácido fraco. Aqui, base fraca, ácido forte. Eu vou dar um exemplo onde eu vou ter base fraca e ácido fraco, né? Enfim, e eu vou dar um exemplo onde eu vou ter uma base forte daqui, né? O ácido e a base de origem. Eu vou ter uma base forte e um ácido forte. Tá claro? Então eu vou dar 4 exemplos para você entender a hidrólise salina nas 4 situações possíveis. Ok? Muito bem, exemplo 2 está dado. Vamos para o exemplo 3. Exemplo 3. Vamos pegar aqui um sal qualquer, tipo NaCl. Vamos usar a bitolinha primeiro. Olha lá. NaCl. Usando a bitolinha do tio. Na veio de base forte. Base forte. O Cl veio do ácido clorídrico. Ácido forte. Portanto, né, como não há predominância de força, nem de um nem de outro, eu consigo prever, somente olhando para essa estruturinha, eu consigo prever que quando eu jogar esse sal em água, ele vai ter um comportamento próximo do neutro. Ok? Muito bem. Então, vamos justificar isso por meio da hidrólise. Vamos lá. Então, NaCl. Quando eu jogo ele em água líquida, o que vai ocorrer, gente? Vai ocorrer uma primeira etapa na minha reação, que é a dissociação do sal. Eu vou formar íons Na+, no estado aquoso, e íons Cl- no estado aquoso. Como esse íon é forte, vem de base forte, e esse íon vem de ácido forte, ambos são fortes, ambos não vão hidrolisar, não vão reagir com a água de maneira significativa.
portanto não vão alterar o pH do meio, né? Então, quando eu penso num copo com água pura, o pH dela está por volta de 7. Por que o pH dela está por volta de 7? Porque a concentração de H+, é da ordem de 10 elevado a menos 7. A concentração de OH- também está na ordem de 10 elevado a menos 7. Existe um equilíbrio entre as concentrações de H+ e de OH-, né? Quando eu pego uma colher desse sal, NaCl, eu jogo aqui e dissolvo, o que vai acontecer? Esses íons não vão reagir com a água. Eles não vão hidrolisar a água de maneira significativa. Portanto, a concentração de H+, que era da ordem de 10 elevado a menos 7, vai continuar. Assim como a concentração de hidroxilas, certo? Portanto, ele não vai alterar o pH do meio. Tá claro? Muito bem. Para finalizar a ideia, né, de hidrólise, por enquanto, vamos para o exemplo 4. Exemplo 4. Vamos pegar aqui o sal NH4CN, cianeto de amônio, ok? Usando a bitolinha do tio. Vamos classificar esse sal, só batendo o olho na estrutura. Então, NH4 vem de base forte, base fraca, e o CN vem do ácido cianídrico, né? HCN, que é um ácido que tem carbono, portanto, ácido fraco. Ok? Se ele vem, né? Se esse sal, a origem dele vem de uma base fraca, ácido fraco, não existe predominância de um sobre o outro, predominância de força. Portanto, usando a bitolinha, eu posso classificar esse sal como tendo comportamento neutro. Então são as 4 situações possíveis, né? Eu posso ter base forte, ácido forte, vai ser neutro. Base fraca, ácido fraco, vai ser neutro. Base forte, ácido fraco, vai ser básico. Ou ácido forte, base fraca, vai ser ácido. Certo? Por isso 4 exemplos. Ok? Muito bem. Então como é que eu justifico esse comportamento neutro do meu sal utilizando a hidrólise salina? Então vamos lá. NH4CN, que é o cianeto de amônio. Quando eu jogo ele, uma porção desse sal, em água líquida, o que vai ocorrer numa primeira etapa reacional? Vai haver a dissociação do sal, né? Então eu vou formar NH4+ no estado aquoso e o íon cianeto- no estado aquoso. Vamos classificar esses íons? Esse é um íon fraco e esse também. Vem de base fraca, vem de ácido fraco. Portanto, ambos vão hidrolisar, né? Então, você tem uma primeira etapa reacional onde vai haver a formação dos dois íons, aliás, né? E aí vai ter uma segunda e uma terceira etapa reacional, né? Esse íon vai hidrolisar e esse íon também. Então vamos escrever a reação de hidrólise de ambos os íons. Então, ó, o tio vai fazer com corzinha bem bonita para você, ó lá. Então, NH4, vamos hidrolisar ele de vermelho, olha lá. NH4+, ele vai hidrolisar com a água, né? Olha lá. Como é que é a reação? Vamos escrever a água assim, né? HOH, fica mais fácil. Dica do tio. Escreve ela dessa forma. Então, o meu íon é positivo, vai reagir com a parte negativa da água, né? Então, vou formar NH4+ OH-, né? Hidróxido de amônio. E vou liberar
os íons H+. Olha lá. Então, olha só o que está acontecendo, gente. O íon amônio, quando ele hidrolisa a água, né, ele forma o hidróxido de amônio, aumentando a concentração de H+. Ó. Então, ele vai liberar íons H+, na minha hidrólise. Muito bem. Por outro lado, olha lá, o íon cianeto, ó, agora o tio vai fazer de azul. Ele também vai hidrolisar com a água. Então vamos escrever a equação de hidrólise aqui, ó. O íon cianeto, quando ele vai reagir com a água, olha lá, a água tem a parte positiva e a parte negativa. Então o cianeto vai reagir com a parte positiva da água, né? Então ele vai formar o HCN, que é um ácido fraco, portanto tem a tendência de ficar no estado molecular, né? E vai liberar íons OH-. Olha lá, ele vai liberar OH-. Certo? Maravilha, né? Então, olha só o que está acontecendo, gente. Por que que esse sal tem um comportamento neutro em água, né? Porque está havendo a liberação. Esse íon, quando hidrolisa, ele está liberando H+, e esse íon, quando hidrolisa, ele está liberando OH-, né? Então, isso aqui, acaba não alterando o pH da água, né? De maneira significativa. Claro que depois a gente vai tratar isso de maneira quantitativa, e se essa hidrólise, se essa liberação de H+ é muito maior do que essa liberação de OH-, né, vai ter uma leve alteração de pH do meio, né? Mas aqui, de uma forma qualitativa, o que a gente consegue prever nessa brincadeira toda com a hidrólise salina, né? A gente consegue prever que o cianeto de amônio vai ter um comportamento neutro, porque ambos os íons hidrolisam, liberando H+ e OH- ao mesmo tempo para minha solução, né? Então, H+ com OH- acaba formando água no final das contas, né? Então, tudo fica como está, de alguma maneira. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, acho que todo mundo entendeu um pouquinho o que é o conceito de hidrólise, né? Ficou faltando explicar o porquê que o íon fraco é que hidrolisa. Isso aqui a gente vai fazer mais para frente. Não vou ficar devendo essa para vocês. Mas agora, de posse dessa parte teórica da hidrólise, já dá para a gente responder a questão 3. Então, agora, nós vamos responder a questão 3 de uma forma interessante, né? Então, vamos lá. A água sanitária é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio. Está aqui a estrutura de hipoclorito. Experimentalmente, verifica-se que esse produto é básico. Proponha uma explicação decente e coerente, né, para essa solução ser alcalina. Então, agora a gente já tem condições de fazer isso. Vamos lá. Exercício 3. Né? NaClO, hipoclorito de sódio, que é uma substância alcalina. Por que que ela é alcalina? Porque quando eu jogo esse sal em água, vai ocorrer num primeiro momento a dissociação do sal, formando os íons Na+ e ClO- no estado aquoso. Quando esses íons, né, são formados, o sódio é um íon forte, o ClO- é um íon fraco. O íon fraco vai hidrolisar. Então, ClO- vai reagir com HOH. H+ ou H-. Certo? Vai reagir com a água. Como ele é negativo, ele vai reagir com H+, formando HClO, que é um ácido fraco e, portanto, tende a ficar no estado molecular. Liberando o quê? Liberando hidroxilas. Então, claro que não dá para justificar só com as reações, tá?
Como é que eu responderia essa questão num vestibular, sei lá, numa prova qualquer? Ele está pedindo para você justificar, né? Como é que eu faria? Então, o hipoclorito de sódio é um sal, ó, resposta do tio. O hipoclorito de sódio é um sal alcalino, porque quando eu jogo ele em água, numa primeira etapa reacional, eu formo Na+, ClO-. O íon ClO-, que é um íon fraco, vai numa segunda etapa reacional reagir com a água, conforme a reação abaixo, produzindo hidroxila, aumentando o pH do meio, né? Tudo bem, gente? Olha, o vídeo está dando 31 minutos, eu vou parando por aqui. Continuamos o próximo vídeo aqui do exercício 3, ok? Beijo, beijo, até a próxima atividade.